Bom, mais uma vez, bom dia, paz do nosso Senhor Jesus. Hoje nós vamos fazer a meditação no livro de Atos. Atos capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42, que diz o seguinte: Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gostaria hoje de trazer uma breve meditação e com toda certeza um apelo para a nossa realidade, com base na palavra que nós lemos hoje, mas falar acerca do que é ser igreja. E eu tenho meditado nos últimos tempos em relação à igreja, e não por coincidência com tudo o que tem acontecido na vida da nossa igreja, mas uma pergunta que eu me fiz foi: onde que a igreja se perdeu? Se a gente olhar para a igreja primitiva, que é a primeira igreja que nós acabamos de ler como era o estilo de vida deles, nós percebemos que nós estamos muito distantes daquilo que era o propósito que Jesus estabeleceu, daquilo que esses homens que tinham algo em comum decidiram viver. Era uma igreja que começou com 120 pessoas. Eles estavam ali reunidos antes de receber o Espírito Santo. Eles estavam com medo da perseguição porque Jesus tinha acabado de ser morto. Ele tinha acabado de ser ressuscitado. E Jesus disse a eles: esperem em Jerusalém, porque vocês receberão o Espírito Santo. E aí eles estavam com medo. E aí Jesus foi elevado aos céus. Aí eu fico imaginando os discípulos olhando assim lá para o céu. E Jesus subindo lá assim, ó. E aí Jesus desapareceu. De certo eles pensaram: estamos perdidos. E aí ficaram com medo, estavam reunidos na casa lá, 120 pessoas, orando, jejuando. E aí no momento do Pentecostes, a festa do Pentecostes, que era uma festa judaica, eles celebravam as colheitas do ano, e aí eles agradeciam a Deus, né, através dessa festa. Foi nesse período dessa festa em que o Espírito Santo desceu sobre o mundo.
Se você já leu Atos capítulo 2, versículo 1 em diante, você vai saber que o Espírito Santo desceu e os discípulos ouviram, né, aquele som de vento impetuoso. E eles viram as línguas de fogo descendo, e aí eles começaram a louvar a Deus nas línguas dos estrangeiros. E aí, como era uma festa de vários judeus do mundo todo espalhados ali em Jerusalém, eles falaram a língua de cada povo. Se tinha judeus que eram da Síria, eles falavam em assírio. Se tinha judeus que falavam em aramaico, eles falavam em aramaico. Se tinha judeus que falavam em grego, por exemplo, eles começaram a louvar em grego. E aí, esses outros judeus ouviram na sua língua materna. E aí pensaram, nossa, esses hebreus estão falando a nossa língua. Esse povo, esses judeus estão falando a nossa língua. E era uma coisa impressionante, era uma coisa extraordinária. Foi um evento que marcou o início da igreja, o início do corpo de Cristo. Nós temos essa instituição chamada igreja, essa instituição física, este templo. Mas também nós temos a igreja invisível. Nós temos o corpo de Cristo, ao qual nós não enxergamos, ao qual não existe placa, mas todos aqueles que creem e foram regenerados pelo Espírito Santo, estes são o corpo de Cristo. E esse corpo se iniciou aqui neste contexto em que nós lemos. E aí Pedro começa a pregar. E a sua pregação fez com que 3.000 homens se arrependessem dos seus pecados e crescem no Evangelho de Cristo. E aí nasce uma nova igreja. E aí, pensando nesse contexto, nós lemos o texto de hoje porque, afinal de contas, 3.000 pessoas para cuidar não é fácil, né? Uma igreja com 50 pessoas, uma igreja com 30 pessoas, de repente, já é trabalhoso. Agora imagina uma igreja com 3.000 pessoas. E como que a gente vai fazer se não existe templo, não existe nada? Embora eles se reunissem nos pátios do templo, o que eles começaram a fazer? Ir de casa em casa. Isso é maravilhoso. E justamente o título aqui dessa passagem na minha Bíblia fala sobre a comunhão dos cristãos. E eu fico pensando, onde foi parar a nossa comunhão? Onde foi parar aquilo que o versículo 42 está dizendo? E a igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. A igreja se dedicava ao ensino dos apóstolos. Aí você pode falar, mas então significa que o que os apóstolos ensinaram foi mais importante do que Jesus ensinou? Não. Porque o ensino dos apóstolos era o ensino de Jesus. E na época não existia isso aqui. Na época não existia a escrita no papel como nós temos hoje. E na época não existia ainda os evangelhos, não existia ainda as cartas que nós temos, não existia nada disso. E os apóstolos começaram a ensinar, eles começaram a pregar, eles começaram a escrever, eles começaram a registrar. E a igreja era fiel a esses ensinamentos. E eu olho para as igrejas de hoje. Eu não estou dizendo a nossa igreja em específico, mas estou falando de um modo geral. O que aconteceu com as nossas igrejas? Por que nós temos abraçado um evangelho que não é o evangelho de Cristo? Por que nós temos abraçado ensinamentos que não são dos apóstolos, que provêm de Cristo? Por que nós temos abraçado coisas que não vêm da palavra de Deus? Sabe, quais são as nossas motivações em relação à igreja? Quais são as nossas motivações em relação à nossa vida com Deus? Percebam que essa igreja não tinha nada do que nós temos hoje. Essa igreja não tinha influência política. Era uma igreja perseguida. Essa igreja não tinha dinheiro. Essa igreja não tinha bens.
Mas nós vemos aqui que aqueles que possuíam bens, eles vendiam e distribuíam de acordo com as suas necessidades. Essa igreja não tinha um planejamento estratégico. Ela simplesmente ia de porta em porta. Era uma igreja que, onde estivessem, eles falavam de Jesus. Eles falavam do seu testemunho. Antes de receber o Espírito Santo, Jesus disse: vocês receberão o Espírito Santo. Está em Atos capítulo 1, versículo 8. Receberão o Espírito Santo e receberão poder para serem minhas testemunhas em toda Jerusalém, em toda a Judéia, em toda Samaria e até os confins da terra. E curiosamente, as palavras de Jesus se cumpriram, porque toda Jerusalém ouviu o testemunho de Cristo. Depois toda a Judéia ouviu o testemunho de Cristo. E depois a Samaria ouviu o testemunho de Cristo. Está lá em Atos capítulo 8, quando Filipe vai lá pregar para o eunuco etíope, que ele pergunta: você está entendendo o que você está lendo? Ele fala: não, como é que eu vou entender se ninguém me explica? Aí ele explica, fala todo o evangelho, o eunuco é batizado. E aí o Espírito Santo levou Filipe para outro lugar e levou ele para Samaria. E para Samaria ele pregou o evangelho. Para Samaria ele foi testemunha de Cristo. Se cumpriu. E depois até os confins da terra. O que significa os confins da terra? Significa que o evangelho chegaria aos gentios. O evangelho chegaria àquele que não era judeu. Isso está escrito em Atos capítulo 10. Quando Pedro vai falar com Cornélio. Cornélio foi o primeiro não judeu a receber o evangelho. E aí se cumpre as palavras de Jesus, que a sua testemunha chegaria até os confins da terra. E para melhorar a situação, esse evangelho saiu da Ásia Menor. Esse evangelho chegou no continente europeu. Está lá em Atos capítulo 16, 17. Quando Paulo chega em Tessalônica. Chega em Filipos primeiro, né? Que é na região da Macedônia. Aí a Macedônia já é o continente europeu. Já saiu daquele continente em que nasceu a igreja. E aí daquela região se espalhou para chegar até o Paraguai. Para chegar até o Brasil. E o que nós temos feito com esse evangelho? Sabe, todos eles se dedicaram ao ensino dos apóstolos. E mais uma vez, o ensino dos apóstolos veio de Cristo. E Cristo ordenou com que nós fizéssemos discípulos. Eles não estavam ali para encher de linguiça. Eles estavam ali para falar do evangelho, para dar o testemunho e para fazer discípulos. E eu também tenho meditado muito nessa questão do discipulado, porque eu entendi que ser discípulo não é somente você pegar sua Bíblia, você ler sua Bíblia, você orar em casa, você jejuar, você vir para a igreja, você ser sozinho. Ser discípulo é você seguir a Cristo, ser discípulo de Cristo, e é você ajudar a outros a seguirem a Cristo. Uma coisa não exclui a outra. E era o que os apóstolos faziam. Eles viajavam, ficavam um tempo aqui, numa cidade, depois iam para outra. Aí quando estava em outra, tinha problema aqui nessa igreja, escrevia a carta. Vai lá, Tíquico, Timóteo, Tito, leva as cartas. Estamos aqui pregando, pastoreando, cuidando, mas cuida lá das outras igrejas. E era assim. Onde foi que a igreja se perdeu? Obviamente nós temos quase 2000 anos de história. Em 2000 anos aconteceram muita coisa. Muitas coisas. Mas é um momento em que nós precisamos pensar e resgatar esses valores. Resgatar esse coração puro, esse coração sincero que a igreja primitiva tinha. Porque essa igreja primitiva não é diferente da igreja de hoje. Nós somos o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo.
O problema é que nós queremos pegar do Evangelho, queremos pegar das palavras do Senhor e usar para o nosso benefício. A gente quer ir para a igreja para receber a nossa bênção. A gente quer ir atrás de cura, a gente quer ir atrás de profecia, a gente quer ir atrás de revelação, a gente quer ir atrás de coisa, de ser abençoado. Tem igrejas que até falam que se você dá 10, Deus vai te dar 100. E é mentira. Precisamos ter o temor da palavra de Deus. O Evangelho não é um evangelho de bem-estar. Não é um evangelho para massagear os nossos egos. Nossa, mas você é tão bonitinho, você tomou seu banho, você está perfumado. Ah, Jesus te ama, Deus é amor. Sabe, gente, não dá. A gente não exclui o atributo amoroso de Deus. Mas nós precisamos pegar da santidade de Deus. Nós precisamos pegar da bondade de Deus. Nós precisamos pegar da paciência de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus. E o amor que Deus quer, que Jesus quer que nós tenhamos, não é o amor próprio. O amor que Jesus disse que gostaria que nós tivéssemos era o amor sacrificial. Era o amor um pelos outros. E ele disse lá no final da carta do Evangelho de João: e o mundo conhecerá vocês, porque vocês se amam uns aos outros como eu vos amei. O mundo saberá que vocês são os meus discípulos. O mundo sabe que você é discípulo de Jesus? As pessoas sabem quem você é, não por aquilo que você fala, mas por aquilo que você faz, por aquilo que você vive. Ou será que as pessoas olham para o Assarri e falam: ele vai na igreja? Ele é cristão? Como assim? A vida dele não condiz com a fé cristã. E esse é o questionamento mais comum que nós ouvimos nos dias de hoje. Nós não somos reconhecidos por aquilo que Jesus nos ordenou que fizéssemos. Hoje o cristão, ele quer ser reconhecido por suas obras. Hoje o cristão, ele quer ser reconhecido por status. Hoje o cristão quer estar nos holofotes. Pelas coisas que ele fez, pela pregação que eu levei, pelo evangelismo que eu fiz, pela visita que eu fiz, pela oração que eu faço, pelas palavras eloquentes que eu consigo lançar. E não é nada disso. O Evangelho não é sobre nós. O Evangelho é sobre Cristo e sobre a obra que Ele fez em nós. E mais do que isso, é sobre a obra que Ele vai fazer através de nós. Como eu e você temos vivido esse Evangelho, os ensinos dos apóstolos. Segunda coisa que Lucas, porque quem escreveu o livro de Atos foi Lucas. Segunda coisa que Lucas destaca aqui nesse versículo é a comunhão. E a comunhão não é estar juntos simplesmente, mas a comunhão é, além de estarmos juntos, nós termos algo em comum. Eu fico pensando sobre essa questão de relacionamento, não o relacionamento afetivo, mas esse relacionamento de amizade. Sabe, qual ambiente nós temos cultivado as nossas amizades? Ah, eu tenho amigos na faculdade, eu tenho amigos no trabalho, eu tenho amigos no clube social, eu tenho amigos no curso online que eu fiz, enfim. Aí a gente pergunta, e os amigos da igreja? Quando foi a última vez que você se sentou para tomar um tereré, para tomar um café, para tomar um sorvete, para comer uma pizza
com os amigos da igreja. Nós somos uma igreja pequena. E isso facilita um pouco, porque as igrejas grandes geralmente são uma panela, né? Geralmente as igrejas grandes têm um grupinho ali, grupinho aqui e tal. E nós temos a vantagem de ser uma igreja pequena. Mas quando foi a última vez que nós intencionalmente fomos na casa do irmão? Ou convidamos e falamos, ó, vamos fazer um negócio diferente, vamos cozinhar junto, vamos sair para comer, sabe? Ter esse tempo de relacionamento. E mais uma vez eu pergunto, onde foi que a igreja se perdeu? Por que nós não queremos comunhão com os nossos irmãos? Por que a gente quer ter mais comunhão com as pessoas do mundo do que as pessoas da igreja? Será que nós temos mais em comum com as pessoas do mundo? Sabe, eu não estou dizendo que nós não devemos cultivar essas amizades fora, porque é ali fora que nós vamos pregar o Evangelho, é ali fora que nós vamos dar o nosso testemunho. Mas perceba que a igreja primitiva, ao mesmo tempo em que pregavam o Evangelho, elas se dedicavam à comunhão. Eles estavam juntos, eles caminhavam juntos. E nós, infelizmente, nos acostumamos a esse padrão de uma reunião semanal na igreja. Eu até tinha feito um cálculo de quantas horas tem uma semana. Se não me engano, são 177 horas, 176 horas tem uma semana. Dessas 170 horas, a gente vem por 1h30 na igreja. Sobram 175, 174 horas e meia de toda semana. O que a gente fica alimentando para a nossa vida? Eu acho que 1h30 não é o suficiente. Quais são as nossas prioridades? Terceira coisa que Lucas traz nesse versículo 42 é o partir do pão. E o partir do pão é uma coisa que a gente pode questionar, porque pode ser sobre a questão das necessidades, pode ser a questão de estar em comunhão com os irmãos e comer juntos, de almoçar juntos, de jantar juntos, porque afinal eles iam de casa em casa. E às vezes uma casa era muito longe, não existia carro, não tinha como pedir Uber na época, então eles precisavam ir a pé. E aí se ficava muito longe não dava para voltar no mesmo dia. Então de repente eles dormiam na casa um dos outros, para estar juntos, para comer juntos, para cear juntos. Então essa questão do partir do pão pode ser do se alimentar juntos, mas também pode ser sobre a questão de ver as necessidades do nosso irmão. Graças a Deus nós não somos egoístas. Graças a Deus nós olhamos para os nossos irmãos e procuramos ajudar conforme as necessidades. Graças a Deus a igreja tem esse espírito de comunidade. Imagina se fosse cada um por si, onde uns não têm nada e outros têm tudo. Tem até sobrando, tem até coisa desnecessária. Então o espírito da igreja, o coração da igreja era sobreviver a necessidade do outro. E a quarta coisa que ele destaca é sobre as orações. Como tem sido a sua vida de oração? Eu confesso que eu poderia orar mais. Talvez em qualquer momento, qualquer situação da nossa vida, a gente vai se julgar que precisamos orar mais. E isso é bom. Imagina chegar a pessoa e fala, não, eu já orei demais, eu oro muito e tal, né? Não. Nós oramos porque reconhecemos que precisamos de Deus. Nós oramos porque reconhecemos a nossa pobreza espiritual. Nós oramos porque reconhecemos a nossa incapacidade de viver conforme Deus gostaria. A oração é necessária
na vida do cristão. Sem oração nós não somos nada. Como a gente vai pedir para Deus? Como a gente vai falar com Deus? Como a gente vai agradecer a Deus se a gente não quer orar? E não precisa fazer orações vislumbrosas, orações grandiosas. Mas basta um coração quebrantado e um coração humilde. Um coração que expressa a sua gratidão, expressa o seu louvor, expressa as suas necessidades e expressa o seu desejo de estar na presença de Deus. Isso é mais do que suficiente. Então que eu e você possamos olhar para tudo isso que a igreja nos ensina e a gente possa pensar: como eu tenho vivido? O que eu tenho feito? Será que está muito diferente daquilo que era o padrão da primeira igreja? Será que é muito distante da forma, do estilo de vida que essas pessoas tinham? Olha só o versículo 46, ó. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Todos os dias. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Gente, isso é uma igreja perfeita. Isso é uma igreja que talvez aos nossos olhos é algo impossível, mas é uma igreja que aconteceu, é uma igreja que existiu, é uma igreja que viveu. E era uma igreja formada de homens pecadores como eu e como você. Era uma igreja simples, era uma igreja humilde, mas era uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. O que falta para nós? Imagina uma comunidade que todos os dias haviam pessoas sendo salvas. Não precisa aglomerar esse local aqui com essas pessoas, mas conversar com um, conversar com outro, cada qual na sua comunidade. Obviamente também, todos os dias, da maneira como o mundo está, talvez seja impossível. Mas com uma certa frequência ver pessoas crendo no Evangelho, pessoas crendo em Cristo. Isso é maravilhoso, isso é sublime. Mas o quanto eu e você temos semeado para o reino? E é esse questionamento que eu gostaria de deixar para a nossa igreja hoje. E trazer esse apelo mesmo, da gente pensar o que nós temos feito com esse Evangelho. O que nós temos feito com a nossa salvação. O que nós temos feito com o nosso relacionamento com Deus. Então que possamos assim olhar para o nosso coração, termos essa sinceridade diante de Deus, reconhecendo que nós não somos capazes. Nós não somos capazes de cultivar uma igreja igual à igreja primitiva. Não somos. Mas nós podemos olhar para esse modelo, para esse exemplo, e ao menos querer desejar, falar: eu quero ser parecido com isso. Eu quero ser parecido com Jesus. Assim como os apóstolos fizeram. Então que eu e você possamos levar essas palavras no nosso coração e pedir para Deus por um renovo. Possamos colocar o nosso coração diante de Deus. Quero convidar a igreja para a gente fazer uma oração e reconhecer o quanto nós precisamos dele. Pai querido, Pai amado, nós te agradecemos pela tua graça e tua bondade. Nós te agradecemos pela oportunidade que nós temos, Senhor, de sentar à tua mesa, de confessar nossas culpas, de crer, Senhor, que o teu sangue nos lava, nos purifica de todo o nosso pecado, de todo o nosso mal. Te agradecemos pela oportunidade de estarmos reunidos como igreja e poder ouvir a tua palavra. Te agradecemos pela porção dessa manhã e queremos, Deus, ser confrontados pelo teu Espírito.
Pedimos que o Senhor coloque um espelho à nossa frente e que os nossos olhos espirituais possam enxergar o que temos feito, como nós temos vivido, qual tem sido o nosso estilo de vida, e possamos nos perguntar: onde foi que eu me perdi? Pedimos por misericórdia porque estamos tão distantes, Pai, daquilo que era a primeira igreja. Estamos tão distantes no nosso conceito, no nosso relacionamento com Deus. Estamos tão distantes no nosso relacionamento com a igreja, Senhor. E queremos dar esse devido valor que o Senhor nos ensina através da Tua Palavra. E pedimos por direcionamento, pedimos que o Teu Espírito Santo nos capacite, nos conduza, nos unja, Pai. Nos dê esse desejo para que possamos nos esforçar e fazer a nossa parte para que possamos ser uma igreja abençoada por Ti. Ser uma igreja simples, ser uma igreja humilde e uma igreja cheia do Espírito Santo. Nos ajude, Senhor. Nos conduza para que possamos fazer de acordo com a Tua vontade e oramos para que o Senhor nos encoraje, nos dê fé e nos dê essa ousadia para que possamos Te obedecer e viver conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, oramos por uma semana na Tua presença, oramos para que o Senhor coloque as Tuas mãos sobre nossas vidas e que em nome de Jesus possamos assim ser conduzidos, Pai, em tudo o que nós vamos fazer. Oramos por esse mês que se inicia, o último mês do ano, Pai. Seja um tempo para a gente pensar, seja um tempo para nós refletirmos, seja um tempo para que a gente possa se voltar para os Teus braços, Senhor. E possamos assim exaltar o Teu nome, através do nosso trabalho, através dos nossos estudos, através das nossas atividades sociais, com a nossa família, com as pessoas que a gente ama. E que em tudo, Pai, o Teu amor possa ser manifesto através de cada um de nós. Nos abençoe, visita os nossos lares, visita os nossos amigos, visita os enfermos, aquelas pessoas que têm clamado por sua saúde, e o Senhor possa conceder cura. O Senhor possa prover as nossas necessidades e o Senhor esteja cuidando de nós como um todo, Pai. Oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Viu? Tá bom. Deixa eu abrir aqui. Eu não me preparei para esse tempo, mas vamos receber o final de Santa Ceia, a bênção apostólica. Pode ficar de pé, por favor? Até eu achar aqui. Matrimônio. Não tem. Peraí. É diferente, né? Só um pouquinho, gente. Já vou achar aqui. A bênção. Oramos a bênção apostólica. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o coração e a mente de vocês no conhecimento e no amor de Deus e de seu Filho, Jesus Cristo, o nosso Senhor. E que a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo esteja com vocês agora e para sempre. Amém.